Mas vamos lá, meus irmãos. A terceira aula, a gente vai focar, né, nessa parte da teologia bíblica que vai trazer Cristo como centro das Escrituras. Mas antes disso, me foi passada a missão de verificar se de fato os irmãos compreenderam o que já foi dito antes, né? Então, nada melhor do que a gente fazer. Se foi. Peraí, foi não. Foi não. Fazer uma revisão. Isso, tá ótimo. Então vamos lá, meus irmãos. Já que a gente passou as duas aulas, né, no final perguntaram, alguma dúvida? Todo mundo entendeu e todo mundo falou que sim, né? Então, alguém poderia, por favor, de forma simples, né, definir teologia bíblica ou uma definição para teologia bíblica? Não tem, assim, irmãos, não fiquem preocupados em falar, trazer definição como o Mateus colocou aqui, não. Então, o que você, até agora, já consegue compreender sobre teologia bíblica? Se eu te pedisse uma definição, então o que você me diria sobre teologia bíblica? Ou o que é? Ou talvez a sua definição vai estar mais abordando o que ela, ou como ela trabalha, como ela opera. Quem poderia... Tá, então, Nogueira está dizendo que é teologia bíblica, a revelação de Deus, para compreendermos tudo que o Senhor decretou e deseja que nós compreendamos da Bíblia, é isso? Mais alguma outra, Vinícius? Muito bom, isso aí. Então, olha só, quando a gente pensa em teologia, nós sempre temos que lembrar que teologia é o quê? É o estudo, é ruim a gente falar o estudo de Deus, né? Mas é o conhecimento sobre Deus, ok? Hã? Isso. Naquilo que Deus se permitiu ser conhecido, né? Então, a gente nunca, como criatura limitada, né, nós nunca vamos conseguir compreender na totalidade um ser infinito e perfeito que é Deus. Mas, pela sua graça, ele se revelou a nós, não é isso? Então, a gente consegue ter algum conhecimento sobre Deus. Se perguntar para as crianças ali, fala para mim sobre Deus. Elas vão ter a teologia delas, né? Elas estão montando a teologia delas de quem é Deus, ou seja, o conhecimento delas acerca de Deus. Como foi dito aqui no início, né? Tem até um livro do R.C. Sproul. Somos todos teólogos, não é isso? Então, você pode dizer, não, eu sou crente, sou teólogo também. Então, todos nós somos teólogos, como foi dito, né? Agora, o que vai variar é o quanto nós conhecemos desse Deus que se revelou e se a nossa teologia, ela colocando as Escrituras como padrão, se ela é boa ou se ela é ruim. Mas todo mundo faz teologia e tem um conhecimento. Então, pensando nesse conhecimento, né, nesse estudo da Bíblia, da teologia bíblica, é isso aí, é a gente pensar, começar a olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, como um livro ou os escritos de uma única história. Eu não sei quantos de vocês passaram pela fase, ou talvez visitam de vez em quando, de estar diante de um texto, isso acontece muito no Antigo Testamento, e você fica assim, você lê, eu não estou entendendo nada. A teologia bíblica vai ajudar a gente nessa missão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar no outro slide ali. Porque ela vai ajudar também... Ih, rapaz, agora eu falo até amanhã, hein? 2 canecas, beleza. Mas pode deixar. Ela vai. Então, a teologia bíblica, ela também ajuda a gente a se situar em que momento dessa grande história que a gente está, beleza? Então, eu coloquei aqui uma definição bem simples, tá? Bem sucinta, sobre teologia bíblica.
Então, como a gente falou de teologia, que é um estudo, um conhecimento, então teologia bíblica é o estudo da unidade da mensagem bíblica, como o Vinícius falou. Então, se é uma única mensagem, essa mensagem bíblica. Então, é o estudo, né, dessa unidade da mensagem da Bíblia. Beleza? Então, se alguém te perguntar, você consegue já dizer o que é teologia bíblica, né? Às vezes, nossos filhos são campeões de fazer perguntas difíceis para a gente, né? Eles são teólogos com pouco conhecimento, mas já tem muitas dúvidas assim que faz a gente, né, penar. E podemos dizer também que a teologia bíblica ela é um mapa verbal da mensagem completa da Bíblia. Meus irmãos, como facilita para a gente começar a olhar para as Escrituras e, de fato, compreendê-la como um livro de uma única mensagem. Isso facilita muito. E a gente vê que quem aí foi criado, normalmente no lar cristão, não vem desenvolvendo isso desde pequeno. Porque a gente pega lá, se eu chegar, talvez, para uma criança e dizer assim, tá, e a história sobre Abraão e Isaac? O que vai ficar impregnado ali, ou muito definido, é o que aconteceu. Naquela situação em que Abraão leva o seu filho, né, para poder se sacrificar e tal. Mas não fazemos, até quando a gente ensina, a gente não faz essa correlação daquele evento, daquele fato, com a mensagem maior. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a praticar teologia bíblica. É isso? A gente começa a praticar teologia bíblica. Então, eu quero também, agora, tendo essa oportunidade, no que eu for passando, a gente também indo praticando, né, ou ensaiando ali, começar a exercitar a teologia bíblica. Então, da primeira aula, definição de teologia bíblica, Mateus, ó, o pessoal está fera, tá bom, já dá para fazer a prova. E agora, quem pode me ajudar ali, diferenciando a teologia bíblica da teologia sistemática, eu botei TS para economizar, e da teologia histórica? Vocês lembram um pouquinho da diferença? O que a teologia bíblica ela é diferente, por exemplo, da teologia sistemática e da teologia histórica? Boa. Uhum. É isso aí. A teologia sistemática, ela vai ordenar, ela vai agrupar assuntos, temas, e ela vai se debruçar naquilo, né? Então, ela vai organizar ele de forma separada, de forma isolada, as doutrinas bíblicas, ok? Essa é a teologia sistemática. A teologia histórica, ela vai olhar, né, como que essas doutrinas ou o surgimento de pensamentos de grandes pensadores ou de situações que vieram à tona para a igreja, como isso foi se comportando ao longo do tempo, onde a gente tem os credos, os concílios, né, foi falado aqui, né, o exemplo é o concílio de Nicéia, né, que vai trazer a definição não sobre a Trindade. Então, foi um evento importante para definir, para balizar, né, a respeito da pessoa de Cristo, né, que ali se chegou, então, a essa convicção, a esse entendimento que Jesus ele era alguém dotado de uma dupla natureza, uma natureza humana, uma natureza divina. Então, a teologia histórica, ela vai fazer isso. Ela vai olhar para trás, né, para os precursores ali da fé, início da igreja, e ela vai analisar como que esses assuntos foram se desenvolvendo. Então, como eu disse, né, os credos, os concílios, né, como que a igreja foi se comportando e até a esses assuntos que são organizados de forma sistemática. Então, e a teologia bíblica não, né? Ela não faz dessa maneira. Ela está, de fato, interessada nessa grande história de Deus para a humanidade, para o seu povo. Então, essa é a principal. A teologia bíblica vai sempre levar a gente para olhar para a palavra de Deus, olhar para os decretos de Deus, olhar para esse Deus agindo na história de uma forma maior, para a história maior. Ok, meus irmãos? E aí, opa, obrigado. A gente costuma brincar que quando a gente não consegue compreender, a gente tem que desenhar, né? Então, desenhei ali para ver se facilita ainda mais o nosso entendimento. Aquela primeira figura lá em cima, vocês conseguem, assim, de cara, olhando e perceber alguma coisa nela, ou trazer uma definição? Eu estou na segunda aula já, tá? Mas ó, vocês têm uma colher de chá,
Porque essa parte, o Gustavo tratou somente a questão posterior que eu vou falar, né? Mas a primeira parte ele não tratou. Mas, olhando para aquela primeira figura ali, o que vem à mente de vocês? Hã? Espera aí. Pode falar, meu irmão. Não, tá. A figura como um todo. Tá, então vamos por parte. Vamos por parte, então. Tá. Então, a primeira lá, folhinha. O que... Criação, né? Ok. São bom demais, hein? E a segunda ali? Como diz meu filho, a maçã cascada, maçã mordida. Hã? É o quê? Ele fala, o telefone da maçã cascada. O segundo ali, então, é o quê? Hã? Queda. Legal. Vamos lá. A terceira ali. Vocês estão com alguma cola aí, gente? E a última? A última que vai ter, eu acho que vai ter, hã? Graça, hã? O que mais? Quem falou consumação? Consumação, o que mais? Tá faltando lá. Não, vou dar uma pista, hein? Revistinha Sentinela. Parece lá na frente. Lá. Hã? Hã? Pera aí, vamos organizar aqui. Não, vocês já falaram tudo, esgotaram, é isso aí. Consumação, né, alguns chamam consumação, glorificação, não é isso? E a brincadeira da revista do Sentinela, porque novos céus e nova terra, né? Essa ideia de novos céus, nova terra, uma nova criação. Mas tudo isso está relacionado ao quê? O que ainda vai acontecer, não é isso? Meus irmãos, olha, eu gosto muito daquela imagem ali, porque talvez e eu fiz isso uma vez no meu trabalho, né? E aí um colega me perguntou a respeito aí não, eu não vou dar, depois eu vou falar isso. Agora, então, ali vocês estão vendo que são marcadores, né? Uma estrutura da teologia bíblica, a gente pode dizer, né? O Gustavo, ele trouxe uma estrutura em alianças, e ali a gente tem uma estrutura de marcadores, é isso? Criação, queda, redenção, e aí como você enxerga melhor, né? Eu hoje falo novos céus e nova terra, né? Pode ser glorificação também. E aí, se vocês pudessem, eu costumo dizer que essa grande história de Deus, faço um paralelo pobre, né? Que é como se fosse um seriado de stream, né? Sei lá, a Netflix, né? E ali tem 4 temporadas, não é verdade? Então, a primeira temporada, criação, segunda, queda, terceira, redenção e a última, glorificação. Por meio da palavra de Deus e a bênção de termos recebido, nós temos o relato, né? E não vivenciamos, mas estamos depois, os 3 primeiros episódios ali, não é verdade? E nós estamos aguardando o 4º episódio, não é isso? Estamos na expectativa, né? Pelo menos eu estou, não sei vocês, né? Mas estamos na expectativa. E nós já temos um spoiler de como será, não é verdade? Mas, assim, as cenas já estão todas prontas, estão gravadas, né? E a gente vai poder, não só contemplar com os nossos olhos, mas nós vamos participar. Vamos poder participar dessa 4ª temporada. E aí, se a gente pudesse dar um nome, eu falei que é um seriado, né? Se a gente pudesse dar um nome para essa série, qual o nome que a gente daria? Qual o nome que você daria? História da Redenção? Bom nome. Mas alguma sugestão aí para a gente escolher qual vai ser o nome da nossa série ali, que a gente está... Pessoal que é bom em dorama aí, gente? Algum outro nome? E olha, não foi falado aqui hoje, mas tem uma palavrinha boa, é uma sugestão só. Palavrinha boa para a gente intitular a nossa série ali. Reinado, a história da redenção, Mariel falou, quem mais? Não, tá, mas aí eu queria assim, um título. Qual, irmã? Resgate. Ó, tem para todos os gostos, tá vendo? Ação, romance, Pensa nessa de ação, eu lembro logo de muitos tiros, né? Tá. Vamos abrir nossa Bíblia em Tito 2,11, por favor?
Eu gosto desse livro, não sei porquê, irmãos. O que diz aí? Amém. É o que nós vemos ali, né? Agora, eu sugiro um nome para a nossa série. O Evangelho. O Evangelho. O que vocês acham? É um bom nome? Não é resumidamente o que nós vemos ali? A grande história de Deus, meus irmãos, é o Evangelho. De um Deus que, lá na criação, o que tem na criação ali? A gente tá ouvindo exposições a respeito de Gênesis. O que tem na criação? O que teve lá no fato? O que aconteceu? Os acontecimentos da criação. Que foi falada, né? A aliança adâmica. O que mais que teve ali na criação? Nesse primeiro evento ali. A humanidade, né? Ali Deus cria o homem, não é isso? Deus cria um homem, né? E nessa criação, o que o Senhor faz, né? Ele faz o homem da onde? Pó da terra. É isso. E ele faz mais. Ele sopra na narina do homem, né? O seu sopro, o seu espírito. E aí o homem passa a ser alma o quê, então? Alma vivente. Isso comunica algo para a gente. É que esse Deus criador, ele cria o homem e compartilha com o homem parte dos seus atributos. É isso? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus compartilha. É Deus, como foi falado aqui, né? É Deus presente ali no homem. O Senhor dando o seu fôlego de vida para o homem. Ok? Então, eu estou agora já partindo para um exercício com vocês. Talvez se você precisasse falar do Evangelho para alguém e te fosse dado pouco tempo, você precisasse ser sucinto. E aí, aquele desenho ele ajuda. Fiz isso uma vez com um superior meu, tinha um quadro bonito na sala dele, ele me deu 15 minutos, né? E eu fiz o desenhozinho e fui trazendo esses marcadores, né? Criação, queda, redenção e glorificação, novos céus e nova terra. Muito bom. Então, a gente tem naquela realidade ali, da criação, Deus criando todas as coisas. Um Deus que cria todas as coisas, não porque ele tem necessidade de ser satisfeito, não. Porque já havia plenitude no Senhor. Ele não estava carente lá, e por isso ele cria o homem, porque ele já vivia em harmonia, a trindade já existia ali. Não é verdade? O Espírito de Deus já estava ali, o Filho também presente. Mas Deus cria o homem. E como que ele cria o homem? Com defeito, um defeitinho de fábrica ou não? A imagem e semelhança, mas ele vem o quê? Zero bala, perfeito. Não é isso? Então ele cria o homem de forma perfeita, um homem íntegro. Só que aí vem a segunda parte, né? Então o que acontece? Vem a queda. E agora a gente está num outro momento. Olha só, essa grande história, né? Começa com a criação. Agora o segundo momento dessa grande história, a queda. O que acontece na queda? Quais implicações? O homem se afasta de Deus. O que mais? Levado por uma desobediência, na queda veio oriunda da desobediência, o que mais? Tem que trabalhar, né, Guilherme? Mas olha só, o homem agora, ele está corrompido em tudo. A maneira do homem pensar agora também agir, ela foi o quê? Corrompida. Percebem isso? Que agora o homem, ele não tem mais a maneira pura, aquela maneira perfeita. Agora teve a queda, agora tudo dele está corrompido. Suas ações, seus pensamentos.
isso trouxe implicações, como o Bruno também falou, André, sobre essa questão da relação do homem com Deus. Antes o homem tinha total comunhão com o Senhor. Agora, com a queda, essa comunhão ela foi quebrada. Não é isso? O homem, é claro, ele continua, de uma certa forma, refletindo a imagem de Deus, mas esse espelho agora ele está manchado, está sujo. Ok? E a gente vê que as implicações da queda não são somente para a humanidade, mas para a natureza, para tudo que foi criado, não é verdade? Pode falar, meu. É legal isso que a irmã citou, que aí lembra lá Tiago no capítulo 4, que ele vai falar onde começa, né? Onde surgem as guerras, né? De onde vem a origem do pecado, dos maus desejos. Então, a gente até compreende que a queda não foi de fato só quando o homem comeu ali, mas já começa quando ele intenta contra o Senhor, né? Ele começa a desejar, né? Ele cobiça ser igual a Deus, né? E olha que coisa interessante, né? E é algo que a gente ouve muito, né? O homem nós temos livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é você poder fazer uma escolha sem ter a influência de nada, sem sofrer alguma influência. Então, tecnicamente, quem desfrutava disso era a primeira criação, o homem pré-queda, não é isso? Porque ele não tinha influência do mal. Mas agora, com a queda, a gente já não tem condições mais de fazer as nossas escolhas livre, sem influência do pecado. Porque o pecado, né, apesar de nós já estarmos ali no terceiro estágio, né, o pecado, ele não é mais presidente na nossa vida. Ele não manda mais, ele não tem poder. Nós não somos mais escravos, mas ele ainda é residente. É verdade? O pecado, ele ainda habita em nós. E a gente vai ter que lutar com isso, né, até quando chegar o último estágio ali. É verdade? E aí, ok, e nessa da queda, o homem vai tentando cada vez mais, por meios próprios, se reconciliar com Deus, desfazer essa inimizade. O homem, ele vai tentando vários esforços, né? Aí, não, vamos fazer aqui a torre, né, até que a gente chegue ao céu. E ele nunca vai conseguir, nesse esforço, ele não consegue. Mas o Senhor, na sua grande história, que ele já tinha escrito, o roteirista já tinha escrito, prontinha já. Ele não foi escrevendo conforme, agora o homem, pecou. Agora, como que a gente vai fazer? Espera aí, vamos dar um tempo para a gente escrever isso aqui. Não. O Senhor, como foi dito aqui, ele não é surpreendido por nós. Então, o Senhor, ele coloca em prática o seu plano de redenção, o seu plano de resgate. E o Evangelho é isso, né? Talvez, o que é o Evangelho? É a grande história de um Deus que salva. É a história desse Deus que quer redimir o seu povo, que veio para resgatar o seu povo. Então, de maneira perfeita, na redenção, Deus, ele coloca o seu plano em prática, enviando o seu único filho para se fazer justiça, para cumprir as exigências que o homem não estava conseguindo em todo esse tempo. Não é verdade? E aí, nessa redenção, o reino de Deus, ele é inaugurado. O Senhor, ele já exerce o seu senhorio, mas não de forma plena, ainda de forma, vamos dizer assim, parcial. Porque esse senhorio pleno se dará na glorificação, no último estágio ali, onde de fato serão perfeitas todas as coisas. Ok, meus irmãos? Então, a gente pode chamar o Evangelho. A grande mensagem da Bíblia é o Evangelho. E é legal quando a gente estiver diante de um texto, sempre pensar assim, em que parte do marcador que eu estou, né? Hoje aqui a gente está entre a cruz e a coroazinha ali, não é verdade? Mas quando você estiver lendo Gênesis, em que parte que a gente está na história? Não, espera aí, a gente está lá na criação ainda.
Eles ainda não têm essa concepção. Eu gosto muito da ilustração, porque, assim, imagine que você está indo ali para uma região de serra, vamos botar aqui, Petrópolis, né? E aí você começa a subir a 040 ali, e parece que a gente está diante de um morro só, não é? Parece que está um morro só. Mas, à medida que a gente vai fazendo as curvas e subindo, a gente vai ver que não, que são várias montanhas separadas, assim, né? Então, eles lá atrás tinham essa sombra, mas eles não tinham revelação completa. E aí, isso facilita a gente entender essas micro-histórias dentro da grande história. Beleza? E aí, só para ir para o segundo ali, então eu quero fazer um exercício. Então, a gente viu que criação, ok? E o que na criação a gente consegue fazer correspondência com Cristo? Como eu disse, né? Agora eu estou falando sobre a centralidade de Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. Então, ali, em que na criação nós temos, então, esse direcionamento para Cristo que ainda não era uma realidade? Palavra, que o verbo se fez carne, ok? Não é isso? Isso. Ok. Então, a palavra. Tá. Aí, pensando na palavra, irmão, e agora, qual a implicação, então? Que tudo foi feito pela palavra, né? E essa palavra, o verbo se tornou carne. Agora, o que isso tem de implicação para a minha vida? Está vendo como é que a teologia bíblica faz? É assim, a gente não desconsidera o fato em si. A gente analisa o fato, fazendo aquela exegese, né? Está ali, tem um fato. Ok, agora o que esse fato ele tem correlação com Cristo? De que maneira que ele aponta para Cristo? A irmã falou. Agora, e sabendo disso, o que isso tem de aplicação para a minha vida? Esse é o exercício. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Então, a gente tem ali criação e nós somos direcionados lá para o final que nós vamos viver o quê? Novos céus e nova terra. Não é isso? Então, talvez uma aplicação que eu possa trazer. Olha só. Eu não tive o privilégio de viver no Éden como Adão. Desfrutar de tudo maravilhoso. Eu estou num outro momento da história. Mas tem uma promessa para mim, que eu vou viver novos céus e nova terra. E isso influencia na minha maneira de olhar a vida, de olhar para a vida, de lidar com as questões da vida. Porque agora eu olho para a vida e para as dificuldades da vida, eu olho com esperança, porque ainda tem uma promessa para mim. Então eu consigo encarar tudo isso com esperança. Perceberam? Aí a gente já caminhou para o segundo ponto, porque você já está falando de queda, né? Então, ali eu falei assim, agora vamos fazer esse exercício, então, da queda. Né? Então, ok, ali teve a queda, a gente já falou, e Gustavo leu aqui, proto-evangelho, Gênesis 3,15. Não é isso? Ele leu. Então, ali também já tinha uma promessa, que viria o descendente, que ele pisaria na cabeça da serpente, que ele venceria o mal, não é isso? Lhe custaria caro a morte, mas ele ressuscitaria. Então, o que esse evento da queda, ele comunica lá na frente? Né? Essa é uma aplicação. De que maneira que aponta para Cristo? Gênesis 3,15. Ali é a sombra do Cristo que viria. Agora, que aplicação que eu posso trazer para a minha vida? Bom, eu vivo num mundo caído. E por isso eu vivo as implicações de um mundo caído. E é por isso eu sou suscetível à doença, ao desemprego, à violência, às injustiças. Porque eu não estou mais lá no mundo perfeito que o Senhor criou. Eu estou agora no mundo pós-queda. É isso? Então, eu preciso olhar para isso e entender, essa é a realidade. Mas, novamente, eu olho agora com esperança. Essas dores que eu sinto, Mariel, nas costas, um dia o Senhor vai me dar um corpo glorificado. Perceberam? Então, esse é um bom exercício que a gente faz nessa dinâmica da teologia bíblica. A gente olha para o evento, a gente não nega o evento, de fato, a gente sabe o que aconteceu, e a gente vê de que maneira que ele aponta para Cristo
e que implicação que ele tem para a minha vida. Percebe? Gente, eu estou sendo muito sucinto aqui, tá? Nos meus exemplos, assim, mas a gente tem muito mais que a gente pode olhar. E, inclusive, Gustavo, você conseguiu ver aquela foto do... E aí eu queria dar a indicação, eu tenho feito as devocionais num devocionário, aí depois eu vou ter que voltar para cá, tá? Dando trabalho. Não foi não? Não tem problema não, depois eu coloco aí no final. Aí, vai eu para falar o nome do cara aí. Mateus sabe falar melhor. Aquele lá, Mateus, do Manso e Humilde lá, qual é o nome dele? Pô, você fala bonito, como é que é? Dan Arthur. Em Salmos. Meus irmãos, uma maravilha. Porque ele traz o texto na íntegra, ele traz o contexto, o fato em si, ele faz essa conexão, ele faz a teologia bíblica. Como que Cristo tem relação com aquele salmo, e ele traz uma aplicação para a gente. Olha, eu recomendo. Depois eu compartilho até no grupo da igreja lá a fotinha. Muito bom. Porque é assim que a gente tem que olhar para as Escrituras, meus irmãos. Quando a gente olha assim, você vai ler o livro de Números, e aí você não fala, nossa, que negócio chato. Não, porque agora você vai compreender a genealogia, né? Foi falado aqui. Agora você vai entender o que isso está correlacionado, né? O que isso tem a ver. É verdade? Então, agora indo lá para a redenção. Então, a realidade, que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Não é isso? Ok, foi o fato e já é essa redenção. Então, a gente vê que foi a ressurreição de Cristo, ele inaugurou o seu reino, estabeleceu o seu reino, ele exerce domínio, senhorio, mas ainda de forma parcial. Mas, na glorificação, no último estágio, na última temporada, será de forma integral. Não é isso? E aqui chove implicações para a minha vida. Fala, Mateus. Aí, aqui dali, meus irmãos, excelente, excelente. Eu estou no Salmo 105, e todos esse mesmo padrão. O cara consegue em uma paginazinha fazer tudo isso. Ele faz teologia bíblica em todos os salmos. Muito bom. Obrigado, Mateus. Então, meus irmãos, vai chover implicações. Olha, de fato, essa realidade da redenção, desse resgate, isso é algo para me fazer sentir maravilhado. Porque, diante da realidade de Efésios 2, 1 ao 5, eu estava morto. Zumbi, né? The Walking Dead lá, né? Perambulando. Fazia a vontade de Satanás. E ainda assim, o resgate foi feito pelo Senhor. Ele foi ao meu encontro. Foi Ele que foi me buscar. Olha que maravilha. E Ele me resgatou para viver na sua maravilhosa luz, e Ele vai me resgatar também de forma plena, no dia que Ele vai me levar para estar com Ele. Ou Ele vai voltar para estabelecer antes do novo céu e nova terra. Então, irmãos, é assim, é esse exercício que a gente precisa se propor a todo momento na teologia bíblica. Sabe? Olhar para o fato, ver como ele aponta para Cristo e que implicação tem para a minha vida. Que é a prática, né, naquela pirâmidezinha, né? Lá em cima, é a prática. Porque é isso que vai fazer sentido na nossa vida. Não é só a gente conhecer as histórias pelas histórias. Quem não conhece gente aí que, poxa, é historiador e tal, e às vezes até maçante, né? Você fica ouvindo a pessoa, porque parece que são histórias isoladas que não fazem conexão, é só história pela história. Mas a teologia bíblica, ela vai pegar essas micro-histórias e vai relacionar essas micro-histórias com a história maior, que é a história do Evangelho, que é a história de Cristo. Amém? Vamos avançar, irmãos? Aí, para finalizar a revisão ali. Ele avançou mesmo. Para finalizar a revisão ali, o que o Gustavo falou? Uma outra estrutura que a gente tem de teologia bíblica é o quê? Ficou fácil cada ali, né? São as alianças, né? A aliança adâmica, noética, abraâmica, mosaica, é isso? Davídica e a aliança de Cristo, nova aliança. Ok? Bom, 35 minutos, foi só a revisão. Mas agora vai ser rápido, prometo. Vamos lá. Agora tem um ponto importante aí que a gente precisa compreender nesse exercício da teologia bíblica, que é chamado de Cristo como a chave hermenêutica. Quem já ouviu falar nesse termo aqui? Nunca ouviu falar? Então, a hermenêutica é esse exercício de interpretar. A palavra hermenêutica é interpretação. Então, quando dizem que Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, é como se você agora interpreta a Bíblia por meio de Cristo. Só que aí eu quero fazer um alerta, por isso que eu botei não significa. Eu tive
desprazer de algum tempo atrás, num podcast, ouvi um pastor até aqui da região, ele disse assim, olha só, nós temos que ler menos Paulo e ler mais Jesus. O entendimento errôneo de compreender que Cristo é a chave hermenêutica. Porque, um exemplo, pessoas que pensam assim, lá naquele exemplo de 1 Coríntios 5, quando Paulo ele recomenda a disciplina ali na igreja, nesse pensamento de Cristo a chave hermenêutica, o camarada vai dizer assim, não, mas isso é muito duro. Cristo é amor, ele foi todo amor no seu ministério. Então eu não sigo Paulo, como se o escrito de Paulo fosse algo à parte do que Deus revelou e decretou para o seu povo. Não, é uma única história. E Paulo escreveu, a pena foi dele, mas o conteúdo é divino. O autor foi o Senhor. Percebe? Então, dizer que Cristo é a chave hermenêutica não quer dizer que eu olho para um texto e eu agora vou olhar assim, não, mas Jesus aqui ele faria dessa maneira. Não. Nós vamos olhar o texto, vamos fazer a exegese e vamos entender o que o texto está dizendo para aquele tempo. É o que está dizendo. Né? É o que está dizendo. Paulo lá em 1 Timóteo 2, se eu não me engano, ele vai trazer uma prescrição a respeito do ensino na igreja. Quem deve e quem não deve ensinar. Mas aí muitos como tendo, não, porque era naquele tempo. Não é isso. Então, ter Cristo como a chave hermenêutica é fazer o que a gente fez antes. É olhar para toda a Escritura e ver que ela aponta para Cristo. Isso sim é ter Cristo como a chave hermenêutica. Então, a gente não pode cair, meus irmãos, nesse engano. Vamos abrir em 2 Coríntios aí rapidinho, por favor? 2 Coríntios 3. Quem puder ler agora do 13 ao 15. Quem pode ler, por gentileza? 2 Coríntios 3, verso 13 a 15. É isso, obrigado. Continua aberto aí que eu vou pedir para outro daqui a pouco ler 16 ao 18. Então, olha só, o exemplo que Paulo vai dar aqui. Os judeus, eles não conseguem enxergar que Cristo, ele é a revelação. Ele é esse cumprimento daquilo que eles receberam como promessa. Então, Cristo como a chave hermenêutica é isso, é olhar para, como toda a Escritura, apontando para Cristo, e ele sendo o centro, e sendo assunto. Ele é assunto do começo ao fim, irmãos. Cristo é assunto do começo ao fim das Escrituras. Né? A gente já falou um pouquinho aqui. Tem criação no começo, tem novos céus e nova terra no final. O que mais que tem? Tem casamento no começo. Não é isso? Não tem casamento? Vai ter casamento no final também. Do começo ao fim, Cristo é o assunto. Então é isso, tá, irmãos? Cristo como a chave hermenêutica é isso. Então, por favor, não caiam nesse engano, né, de que, não, isso aqui é coisa de Paulo, isso é coisa de Pedro. Não. Cristo... Toda a Escritura, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia tem a letra vermelha lá. Dá para ler mais a vermelha? É mais importante, né? Pensando com... barbeiro meu estava com influência lá dos... Quem que era a turma que ele estava andando? Do sétimo. E aí ele falou assim, não... É porque aqui, eu só acredito aqui, porque aqui é Deus falando. Ou então, é Deus falando, onde Deus falava no Antigo Testamento, o restante da Bíblia ele desconsidera, né? É mais ou menos por aí, né, Mariel? Então, meus irmãos, isso que significa Cristo como sendo a chave hermenêutica, ok? Não, desculpa. Vamos ler agora o 16 ao 18. Quem ficou com a Bíblia aberta aí, que eu esqueci de ler a referência? Quem pode ler, por gentileza? Continuar.
Amém. Obrigado. Então, olha só, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho, nós fomos alcançados, né? Foi nos dado fé, e agora a gente consegue crer, e a gente consegue ver Cristo como sendo essa chave hermenêutica, né? Ele como sendo o centro de tudo. E aí, meus irmãos, para finalizar... Jesus, nesse texto aí, ele traz a luz do que ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a revelação plena, né? Revelação plena. A gente viu aí na progressão da revelação como Deus ele foi se revelando, né? E ele envia o seu Filho como ele sendo a plena imagem de Deus, né? E agora a gente nós não convivemos com o Cristo humano, mas nós temos a revelação por meio da sua palavra. Ela é a revelação. Então, se perguntar, você acredita em revelação? Sim, eu acredito. E eu tenho um livro com 66 outros livros com muitas revelações, né? Eu acredito nessa revelação. Amém? Está revelado, era para ser revelado, está aqui. Aí, meus irmãos, tem uma perspectiva a respeito disso, André, a respeito da revelação bíblica. A primeira perspectiva e a abordagem é a abordagem literal. Isso eu estou falando sobre revelação, tá, gente? Não estou falando sobre o texto, mas sobre essa perspectiva da revelação bíblica. Então, tem os literalistas, né, que é chamado assim, aqueles que adotam literalismo, é que eles compreendem que tudo que foi dito, toda promessa lá atrás no Antigo Testamento, ela tem que se cumprir na sua literalidade. O André deu um exemplo muito bom, de Gênesis 3,15, que imaginavam que seria então o descendente, ou Caim ou Abel, que seria esse que pisaria. Então, você ter essa abordagem é mais ou menos crer assim, que se não foi daquela maneira, não teve então. Não teve alguém que pisou a cabeça da serpente, porque não foi o descendente de Eva. Perceberam? E é o que os judeus lidam até hoje, porque eles ficam esperando então, eles creem nesse restabelecimento do Estado de Israel como nação. Ainda tem isso, né? Aí você já é outro, é o alegórico, é outro, é alegórico. Mas o literal é isso. Ele entende que toda a promessa ela tem que se cumprir na íntegra ali certinho, e não é. A gente está vendo que em teologia bíblica, nem sempre, a gente vai ter muitas conexões, mas nem sempre vai ser o cumprimento ali específico, mas vai ser esse conceito, né? Esse cumprimento ali abordando aquela situação, aquele tema. Até então, por causa da mancha do pecado, a gente não entende, não pode entender na sua totalidade, na sua completude, a revelação de Deus. Por causa da mancha do nosso pecado, nós somos impossibilitados de enxergar a revelação geral. Verdade. E até nisso do começo ao fim a gente carece do Senhor, né? Se até a fé que nós temos vem dele, né? Mas esse conceito de quem nessa abordagem literal, ela não tem espaço para Cristo. Aonde está o espaço para Cristo nessa concepção judaica? Não tem. Tá? Não, ele vai restabelecer, o Senhor restabeleceu o Estado de Reino de Israel, vai trazer o povo de volta. Cristo está onde? Não tem espaço para Cristo. Essa abordagem literal não tem espaço para Cristo. E tem uma outra abordagem que é a alegórica, que é essa que você falou, Bruno. Que a abordagem alegórica, ela afirma que, ela pressupõe, né, que a história não tem valor como história, exceto quando ela identifica um significado, né, um suposto significado ali oculto ou por trás daquela história. Vou dar um exemplo. As pedrinhas lá que Davi levou na alforje para matar Golias. Quantos que eram, irmãos? Vê como é que vocês gravaram? É assim que é ensinado para a gente, né? Então, crer que não, essas são 5 pedras, porque essas 5 têm um significado específico. Então, essa é uma abordagem alegórica. Assim, não, o importante não é a história aqui, ela não tem tanta relevância. O que é relevante é o que está oculto por trás disso. Nossa, estabeleceram 7 diáconos. Não, porque foram 7. Não, esse número 7, percebe? Essa é uma abordagem alegórica. Então, você nunca vai lidar com o texto, de fato, no que ele está querendo dizer e comunicar. Você nunca vai fazer esses exercícios que a gente fez aqui anteriormente, você só vai ficar procurando sentido oculto. Gente, quando eu era mais novo, eu sofria com isso.
que eu, né, sempre fui despertado para pregação. E aí, numa igreja assim, nessas, né, pentecostal, como é que ele viu isso que eu não vi, cara? Ele via assim, um sentido, né, um pregador. Eu disse, Senhor, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero perceber essas coisas no texto que eu não estou vendo. Não, e, gente, quanta atrocidade a gente faz, né? Eu botava os meninos que eu liderava lá para, não, vocês vão assistir esse DVD aqui, Congresso de Gideões, né? Marcos Feliciano e tal, não, vocês vão assistir, olha só, olha como é que eles conseguem ver. Mas vocês viram, né? O Senhor teve misericórdia, né? Não, ainda não, ela não estava na história ainda não, não estava na história. Ela já pegou a fase convertida já, né? Hã? Entendeu? Então essa é uma abordagem alegórica. A história por si mesma, ela não tem muita importância. O que está oculto? O que tem por trás disso aqui? Fica questionando, não foi 7 que usar 7, acabou, né? Agora, a melhor é essa última ali que é o que a gente tem feito, né? Essa abordagem da tipologia, que ela vai entender que essas promessas, né, históricas, que são chamadas de tipo, né? Então, as promessas históricas são classificadas, a gente chama de tipo. Né? Essas promessas, elas vão se cumprir, ou seja, elas vão ter o seu antitipo, né? O antitipo é o cumprimento do tipo. Um exemplo, a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai do povo de Deus, pai de muitas nações. Né? Não foi Abraão, eu não sou filho de Abraão, né? Não sou filho de Abraão. Meu pai se chama Antônio. Mas, em que sentido? Onde que se cumpriu? Em Cristo. Então, essa é uma abordagem tipológica, é esse entendimento, que é a teologia bíblica. Então, se cumpriu a promessa feita a Abraão em quem? Em Cristo. Ah, o Israel de Deus. Quem que é o Israel de Deus hoje? A igreja. É o cumprimento. Tudo bem que eu estou mexendo com, talvez, com algumas posições aí, né, escatológicas, mas, então, essa abordagem tipológica, ela vai trazer isso, ela vai trazer uma promessa e ela vai apontar para o seu cumprimento, que é o seu antitipo. A gente deu alguns exemplos aqui, ok? E aí, de novo, se temos em Adão, agora a gente vai ter em Cristo como sendo o quê? O segundo Adão, não é isso? Ou o novo Adão. Como foi falado aqui pelo Gustavo, se ele era o cabeça federativa, que falhou, agora tem um que é perfeito, que não vai falhar, que é Cristo, ele cumpre. Então, ele que vai representar a gente agora, vai estar lá em Romanos 5, 12, 21, não é verdade? Então, a gente tinha no Antigo Testamento o Cordeiro Pascal, que era aquele animal que era levado ali naquela cerimônia para ser sacrificado e simbolizar o quê? O perdão dos pecados do povo. Agora a gente não precisa mais, porque o tipo foi cumprido em Cristo, que é o Cordeiro perfeito, que se entregou pelo perdão dos nossos pecados. Estão percebendo? Essa é uma abordagem tipológica. O templo, como Mateus falou aqui, que agora esse templo não é mais o templo físico, é onde o Senhor habita, mas ele habita em nós. É claro que esse Deus que é imanente, que habita em nós, continua sendo um Deus transcendente, que está para além de todas as coisas. Ok? E, por último, uma outra tipologia é do rei Davi. O texto que a gente leu, acho que foi de 2 Samuel, até eu que li, né? Que vai falar o quê? O teu reino não vai ter fim. Davi morreu, gente. Não é verdade? Davi morreu, vieram outros reis. Mas, aonde foi cumprido esse tipo? Em Cristo. Então, Cristo também é um antitipo para esse tipo, que, de fato, o reinado dele não tem fim, não terá fim. Perceberam? Então, assim, o que eu quis fazer aqui, né? A gente revisar as aulas anteriores, tentar de forma sucinta, né? Tá muito afiado ou muito pronto para compartilhar do Evangelho. Talvez você vai ter 5 minutos. E não vai dar para você contar a história toda de Adão, Abraão e tal. Você vai precisar fazer um resumo. Né? Você vai precisar fazer. Mas aí você consegue, olhando, fazendo teologia bíblica, você consegue enxergar assim. Você não precisa das micro-histórias. Você vai olhando para os marcadores. E aí você consegue compartilhar da grande história de Deus, que é o Evangelho, que é o resgate de Deus pelo seu povo. Né? Compreender a questão da Cristo como a chave hermenêutica
e também trazer para os irmãos essas abordagens aí, essas perspectivas, né, da abordagem da revelação bíblica. Passa, por favor, Matheus. Isso. E aí, olha só que legal. E aí, uma aplicação reformada para isso. Primeiro, está na pregação. Vocês vão perceber a pregação do pastor a todo momento. Ele vai trazer, vai fazer exegese, vai trazer o contexto, mas ele a todo momento ele vai fazer o que? Aponte para Cristo, apontando para Cristo. E vai trazer aplicações que têm a ver conosco. Percebem que é uma pregação diferente? Não fica lá não, assim como venceu Davi, você vai ter que vencer também. Pega 5, era uma pedra disso, era uma pedra daquilo, se falhasse um... Percebem? Então, essa é uma particularidade, penso eu, né, pelo menos hoje, de uma teologia mais reformada, né? Essa aplicação reformada, que vai envolver a pregação, pode passar, por favor? Mais uma, a pregação cristocêntrica, e uma unidade bíblica. Quando a gente vai pregar um texto, olhar para um texto, primeiro, você pregar uma porção da Bíblia, lá, vou pregar em Neemias, aí você vai pregar só uma porção. Para que você possa pregar naquele texto, é preciso você ler o livro todo, você entenda a mensagem do livro todo, para então você conseguir pregar a menor. Porque se você ficar só na menor, você corre o risco de fugir do sentido ou da intenção do autor escrever aquele livro. Entenderam? A gente tem que vencer, irmãos, a tentação de tomar a rota direta. É assim, o texto está aqui, a gente precisa vir para cá, para a intenção do autor, do contexto, o que ele queria comunicar aos seus ouvintes iniciais. E aí depois sim a gente partir para as aplicações. Mas a gente quer diretamente fazer o quê? Está aqui e tomar a rota direta. A gente tem que vencer, resistir a essa tentação. Então, sempre que você estiver diante de um texto, você precisar ou ensinar, ou compreender esse texto, calma, leia o livro todo. Se eu estou diante de um profeta, tá, o que diziam as profecias? E agora essas profecias para o Antigo Testamento. E agora o que essas profecias no Antigo Testamento comunicam a respeito de Cristo, sabe? É sempre assim. Você vai ampliando, né, o contraste que você vai fazendo. Isso é um exercício de teologia bíblica. Amém, meus irmãos?